Hoje em dia parece ser impossível emitir alguma opinião relevante no debate público sem ser especialista com um PhD no assunto em questão. Afinal, quem saberia emitir uma opinião mais correta a respeito de um tópico, senão a pessoa que estudou a vida inteira esse assunto? Por conta disso, encontramos cada vez mais pessoas que criam uma aversão impressionante ao termo especialista. Toda essa dedicação dos acadêmicos em estudar, checar fatos e apoiar suas opiniões em estudos científicos parece ter acabado com a graça do debate para uma parcela da sociedade. Além disso, noto que essas pessoas muitas vezes recorrem a um outro lado da moeda, que não se apoia em tantos estudos científicos assim. Essa maneira de pensar afasta as pessoas da ciência, fomenta discursos e movimentos pseudocientíficos na sociedade e alimenta uma imagem de uma academia arrogante e despreocupada com a opinião alheia. Na minha concepção, isso muitas vezes se deve ao fato do público em geral não saber de fato como a ciência funciona e o porquê dela ser tão poderosa. Mas então como ela opera? E será que ela nos torna de fato mais arrogantes? A ciência se difere muito dos outros dogmas já inventados pelos seres humanos. A grande maioria deles não tem qualquer compromisso em dar respostas que possuam respaldo na realidade. Não é verdade? Quase nenhum. Já a ciência entende que o ser humano é falho e que histórias podem ser modificadas com o tempo. Ela não confia nos nossos sentidos e não se satisfaz com respostas que não possam ser averiguadas de alguma forma através de experimentos. E por isso, criou-se então a ferramenta mais poderosa já inventada pela humanidade. Somente graças a essa invenção que somos capazes não só de ter todo esse avanço tecnológico que vemos ao nosso redor, mas também prever a existência de planetas sem sequer vê-los, saber como as espécies surgiram através de outras no passado distante e saber a data de idade da morte da Terra com uma precisão assustadora. O método científico. Nós podemos então definir ciência como tudo aquilo que segue o método científico, seja o processo, seja o produto. Mas o que é o método científico? E por que ele é tão poderoso? O método científico é um processo de experimentações que é usado para explorar observações e responder perguntas. Ele não serve somente para os cientistas estarem mais seguros a respeito de suas conclusões, mas pode ser usado também para nos ajudar a encontrar soluções práticas para os problemas que surgem no nosso cotidiano. Os analisemos rapidamente. Entender melhor como esse mecanismo tão poderoso funciona pode nos ajudar a compreender melhor a ciência e até os próprios cientistas. O primeiro passo é o de observação, onde o cientista notará alguma área ou evento em que gostaria de acrescentar algum conhecimento sobre, como, por exemplo, notar que o material genético fica restrito a um lugar específico das células eucarióticas. Em um segundo momento, o cientista fará uma pergunta a respeito dessa observação. A pesquisa que se segue a partir desse momento tentará responder a essa pergunta. Para o nosso caso em questão seria: aonde fica o nosso DNA? E então, para responder essa pergunta, o pesquisador formará uma hipótese. Essa hipótese busca explicar a pergunta feita anteriormente. O DNA fica no núcleo. Posteriormente, conduzirá uma pesquisa preenchendo todos os requisitos de uma pesquisa científica, como, por exemplo, utilizar grupo controle, fazê-la baseada em estudos anteriores, principalmente os bem estabelecidos, poder ser replicada em qualquer lugar do mundo, ser capaz de fazer predições e tê-la toda revisada por pares, o que significa que outros cientistas revisarão sua pesquisa se você quiser publicá-la. Ao final, a pessoa que conduziu todo o trabalho compartilhará os resultados com toda a comunidade científica. Se os resultados do experimento não servirem para testar a hipótese, e isso acontece com mais frequência do que gostaríamos, então é necessário repensar o experimento e fazê-lo de novo. O experimento que se conduz vai testar se a hipótese é falsa ou não falsa. Repare que eu não disse falsa ou verdadeira. Isso ocorre pois, a partir de uma perspectiva científica, nunca conseguimos provar que algo é de fato verdadeiro. Estamos sempre prontos a aceitar mudanças nas nossas ideias. Caso um futuro pesquisador venha, realize uma pesquisa melhor conduzida ou com tecnologias que não se havia anteriormente e mostre resultados melhores. Na verdade, é assim que a ciência evolui. Contudo, existem algumas hipóteses que já foram testadas tantas e tantas vezes e mesmo assim não foram provadas falsas, que a comunidade científica chamam de teorias. O nome é horrível, mas é o mais alto grau de certeza que podemos ter de uma ideia científica. E não a consideramos verdades porque assim querem os cientistas ou porque é o que uma determinada agenda quer, mas porque mesmo depois de tantas oportunidades para se revelarem falsas através de experimentações científicas, os cientistas nunca conseguiram fazer. E ao contrário do que muitos pensam, quanto mais não se consegue provar uma determinada teoria falsa, mais se quer prová-la falsa, pois ela se torna famosa. E dessa maneira, terão mais cientistas pensando em como prová-la falsa
para ganharem mais relevância dentro da comunidade científica. Imagine, um cientista que provasse falsa a teoria da relatividade geral de Einstein nos dias de hoje. Em instantes, essa pessoa ganharia toda a atenção merecida, inclusive aquela dedicada a provar falsa essa nova ideia. E talvez daí venha a fama de arrogância da comunidade. Pois imagine, você viveu sua vida toda pesquisando sobre um tema, já leu centenas de artigos científicos sobre ele, já publicou dezenas. É uma das pessoas que mais entende sobre o assunto no Brasil e quem dirá no mundo. Até que um dia algum mal informado, que nem da área senta em uma mesa de podcast para poder mostrar o outro lado da moeda. Dá para entender que o que se lê da sua reação seja algo parecido com arrogância. Mas será que a ciência nos torna mais arrogantes? Sinceramente, acredito que a ciência nos traga um tributo muito mais louvável. Nós vimos como todo o trabalho científico em si nos ensina a estarmos abertos e preparados ao erro. E como a posição da ciência não é fingir saber de tudo, o que justamente possibilita que o conhecimento humano avance. Mas há ainda uma terceira característica na ciência, que, na minha humilde opinião, não nos traga nada além do que uma profunda lição de humildade. Quando nossos longínquos antepassados caçadores-coletores olhavam para o céu na escuridão e usavam a complexa dança das estrelas durante a noite e o ano para se localizar, eles pensavam: para que essas luzes brilhantes devem existir, senão para nos guiar? E dessa maneira, agradeciam as suas divindades por serem tão bondosas com eles. E assim se seguiu. Todos os dogmas que vieram posteriormente também continuaram a colocar os humanos como protagonistas de todo o universo. Me parece uma carência infantil e ingênua clamar nada mais nada menos do que todo o universo para nós mesmos. De um único mundo no centro de um universo que girava ao nosso redor, graças à ciência, hoje vivemos em um planeta que sabemos estar orbitando o Sol, junto com diversos outros planetas, e que todo esse sistema está localizado em uma galáxia, que possui incontáveis outros sóis e planetas, e que fora além da nossa galáxia, existem outras trilhões de galáxias no universo observável, com suas próprias estrelas, mundos e corpos celestes. Além de ter aumentado o universo em que vivemos em infinitas dimensões, a ciência também nos tirou de um suposto pedestal de criação perfeita e nos mostrou que estamos conectados com todas as coisas vivas do nosso planeta. Nós não somos somente feitos das mesmas coisas, mas temos a mesma origem. Isso significa que temos um ancestral em comum com qualquer ser vivo deste planeta. Não entendo por que o ser humano insiste em criar e acreditar em ficções, se a ciência já nos mostrou que, mesmo sendo tão pequenos em relação a tudo que existe, somos parte de uma realidade tão encantadora. A ciência é mesmo uma profunda lição de humildade. Ao invocar antigas crenças que contradizem o que a ciência diz, a sociedade se mostra não só ignorante em como a ciência opera, mas também despreparada para viver em um universo tão grande como o nosso. Concorda que a ciência não pode estar errada somente quando confronta aquilo que acreditamos e está certa naquilo que nos satisfaz? Quando a utilizamos para buscar soluções para crimes, apresentar provas em tribunais, melhorar a performance de times esportivos, desenvolver a medicina e criar gadgets eletrônicos que melhoram a nossa vida, a ciência não parece incomodar tanto. Ironicamente ou não, a ciência só não é uma aliada bem-vinda para alguns quando ela confronta seus dogmas íntimos. Acho curioso como as correntes de pensamento que discordam da ciência sempre o fazem em pontos que deixam a existência humana mais confortável e privilegiada. Nós podemos nos apegar a essas ficções, fechar os olhos para as evidências e até negar a ciência, mas justamente por não depender de nós, mas de análises metódicas e rigorosas que independem de nossos sentidos e vontades, no final, a ciência sempre terá mais razão. E como vimos, para ter mais razão, a única saída é fazer uma ciência ainda melhor. Se dedicar a entender o porquê a ciência é tão poderosa pode ser um caminho desconfortável e assustador no início, pois nos forçará a colocar em xeque crenças que não só possuímos desde sempre, como também nos definem enquanto humanos no mundo. Mas todo esse sentimento vai embora quando entendemos de uma maneira cada vez mais clara que vivemos em uma realidade muito mais incrível do que qualquer outra ficção que poderíamos criar. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.